Muito boa tarde, pessoal. Eu sou a Dani Alves, gerente de atendimento aqui da VTEX. E hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre Marketplace, como compor a estratégia de um P e 3P. E eu trouxe duas marcas que particularmente eu admiro muito. Então eu vou chamar aqui a Decathlon e a Leveros. E eu trouxe o André Pazeira, Head de E-Commerce da Leveros, para compor esse palco. Vem pra cá, Pazeira, por favor. Bem-vindo. E também o Jorge Monteiro, que é gerente de novos negócios da Decathlon. Primeiro, obrigado pela participação. Obrigado por toparem esse bate-papo. Marketplace é um assunto que a gente tem batido há muitos anos sobre isso, mas tem uma curva de maturidade sobre Marketplace, que eu acho que é isso que a gente se propôs a conversar aqui. E acho que um dos números legais que a gente trouxe para o último ano é que, segundo o E-Commerce Brasil, em 2021 o Marketplace ele cresceu 52% quando a gente compara com o E-Commerce, que foi 41%. Então eu queria muito trazer a visão do Pazeira como seller, que eu acho que é uma visão estratégica, e a visão da Decathlon, principalmente com o Jorge, uma visão ampla de Marketplace em como criar essa estratégia. E eu queria que vocês contassem um pouco da marca, do que vocês estão vivendo, antes da gente fazer um bate-papo com perguntas. Posso começar? Por favor. Então vamos lá. Primeiro, eu sou André Pazeira, estou representando a Leveros. A Leveros é uma das maiores distribuidoras de ar-condicionado do Brasil. Hoje a gente atua em algumas outras frentes de negócio também, de geração de energia solar, né, fotovoltaica. A gente tem também a Profis, que é um braço nosso que conversa com o ecossistema de instaladores e parceiros. Então são mais de 6 mil parceiros. A empresa tem quase meio século de existência já, vem de Assis, no interior de São Paulo. São quase 400 resolvers que a gente chama, que é o nosso time de colaboradores. Já há alguns anos com selo GPTW, RA1000 sempre, o NPS muito alto. Então são alguns pontos que a gente dá bastante atenção e fala um pouco da história da empresa. A gente está caminhando aí para uma linha de receita anual de aproximadamente 1 bilhão de receita, um crescimento bem sólido de 22% ano a ano desde 2016. O e-commerce disso, né, que você até tinha perguntado, representa quase metade desse volume de negócio, então está em 45%. E desses 45%, 1/3 é dos canais próprios e 2/3 vem dos marketplaces, né? Então, de fato, o marketplace hoje é um canal bastante significativo dentro da companhia em termos de volume. A gente está integrado em mais ou menos 20 marketplaces, né? É óbvio que 90% do volume vem de 4 ou 5 grandes operações, mas tem também alguns marketplaces de nicho, regionalizados que a gente opera. E a gente tem um olhar muito forte para o ecossistema também de parceiros, que são os instaladores de ar-condicionado, que são os parceiros que estão sempre trabalhando com a gente no modelo de recorrência. Hoje a gente tem mais de 6 mil parceiros que estão conectados com a Leveros também. Então acho que esse é um belo overview do nosso modelo de negócio. Bacana. Bom, prazerzaço estar por aqui. Sou Jorge Monteiro, eu representando a Decathlon. E a Decathlon, eu até fiquei assustado, né, com o tamanho da Decathlon quando eu entrei na empresa. Ela atua em mais de 60 países, ela tem mais de 100 mil funcionários espalhados pelo mundo e são 60 países com operação local. A Decathlon ela acaba atuando em duas vertentes, né? Então a gente desenvolve muito produto também. Então a gente tem mais de 65 marcas para esportes diferentes que são desenvolvidas dentro do centro de inovação da Decathlon. Então isso é um grande diferencial, é muito bacana. Mas ao mesmo tempo a gente atua também fortemente com o varejo, né? Então a Decathlon já faz isso, né, do D2C há muito tempo. Há muito tempo que a gente vem fazendo isso. No Brasil já estamos aqui há bastante tempo, há mais de 20 anos, mais de 3, 4 estados e temos mais de 50 lojas já operando aqui no Brasil. Tá bom? Puxando esse gancho, Jorge, acho que ficou uma pergunta aqui que é: quais que foram, ou quais são, né, as barreiras que vocês encontraram na construção de um marketplace dentro da marca? Tá bom. Na Decathlon, sempre foi, sendo muito sincero, foi um tabu, tá? A gente fazer um marketplace.
A Decathlon ela começou a operar no meio digital, vamos dizer assim, desde 2012, 2013, foi quando ela começou a desenvolver o seu e-commerce. E sempre houve um tabu muito grande para que a gente atuasse, principalmente com uma preocupação na parte de qualidade, né? Se os sellers que entrassem, começassem a comercializar os seus produtos no nosso marketplace, seguiriam o mesmo ou atenderiam o mesmo padrão de qualidade que a Decathlon tem hoje para o seu portfólio. E esse foi o maior desafio, né? Como que a gente poderia criar uma política de elegibilidade que permitisse a gente saber que o seller que entrasse e começasse a operar no nosso marketplace pudesse atender esse padrão. E a gente vem trabalhando de forma contínua nisso até hoje, né? Desde a questão de um critério para que ele seja elegível a entrar, mas também para manter o seu portfólio e a sua operação dentro da nossa plataforma. Então, o principal desafio foi encontrar esse equilíbrio para que a gente conseguisse trazer parceiros que fossem aderentes à nossa política, principalmente focada ali na questão do nicho e na tecnicidade que os produtos entregam para os esportistas. Pazera, na sua visão como seller, como escolher os marketplaces? Se tem, né? Lógico que isso vai depender muito do nicho, mas no nicho de vocês, vale a pena? Acho que é uma pergunta que todo mundo quer fazer. Vale a pena estar em todos os marketplaces? Ou como que vocês tomam essa decisão de quais valem ou não valem a pena hoje? Eu acho que o primeiro ponto é entender o papel de cada canal na estratégia do negócio como um todo, né? Então, para você tomar a decisão de entrar em um marketplace, ele tem que agregar alguma coisa para o negócio. Ou ele vai agregar receita, ou ele vai agregar margem, ou em alguns casos visibilidade. Eu imagino que deve ter seller da Decathlon que entra lá e ganha uma baita visibilidade num player muito forte. Mas assim como o marketplace tem que fazer uma curadoria boa para decidir quem vale a pena entrar e manter, o seller eu acho que também tem que olhar para isso, porque não adianta você integrar em um canal que não vai agregar em nada, né? A gente, durante a pandemia, passou por uma fase onde vamos todo mundo integrar em todos, né? E então a loja de moda estava vendendo grocery, né? Vendendo coisa de supermercado. A loja de eletrônicos estava vendendo brinquedo, enfim, virou uma loucura. E aí chega uma hora que você percebe que não é a melhor experiência para o cliente, né? E aí traz um desafio de arquitetura para o site também, né? De busca, de filtro, de uma série de coisas e às vezes não agrega em negócio. Então, tudo que você coloca ali que, de alguma forma, influencia na experiência do consumidor e não agrega em negócio, a gente entende que não faz sentido. E aí, para a gente entrar em um marketplace, a gente tem que entender que a gente vai agregar para aquele canal consegue devolver para a gente retorno de volume também. Então, tem que ser um canal que tem investimento, que tem uma proposta de valor que faça sentido, né? Então, às vezes um player regional muito forte, ou ele atua em um nicho muito específico, né, e que faz sentido para a gente agregar ali também. Então, de alguma forma, tem que ter complementariedade com os demais canais que a gente está presente. Até puxando esse gancho, vocês têm o desafio de ter um ticket médio muito alto, com uma margem baixa. Como definir isso dentro da estratégia? Como que você cria esses acordos comerciais com os marketplaces, sendo que são nichos diferentes, moda, eletrônicos, ar-condicionado? Eu acho que é legal entender o modelo de negócio dos dois lados, né? Então, para manter um marketplace de pé, o Jorge acho que você vai saber falar até melhor que eu, mas é muito caro. Não é barato, né? Você fazer uma venda, tem todo um custo na operação para você ganhar uma comissão ali de 10%, 15%, enfim, uma média de mercado aí para manter aquilo de pé. Às vezes mais, às vezes menos. E do outro lado, né, a gente olha para isso como a nossa receita, né? Então, eu vou ter que pagar essa comissão para alguém. Eu acho que o grande desafio é quando que essa relação é ganha-ganha, né? Quando que a comissão que o marketplace precisa cobrar para conseguir trazer um volume de venda é suficiente para eu conseguir fechar o meu DRE, meu P&L também com uma margem saudável. Tem casos que não fecha a conta. E quando não fecha a conta, é melhor os dois lados serem transparentes, né? E apertar a mão e falar, beleza, no futuro, quem sabe, a gente volta a fazer negócio, do que ficar brigando ali. Um lado falando, eu quero me dar suas apostas, o outro lado, não, mas eu não consigo chegar nesse preço. E aí o negócio não fecha e nenhum dos dois, todo mundo gasta energia e não fecha, e não chega nisso. Então, tem que ter muita negociação, óbvio, para fechar as melhores condições de comissão, etc. Mas a gente está em um momento que o mercado está muito maduro também. Então, não tem mais tanta negociação, não tem mais tanta discrepância
de comissão entre os sellers, né? Eu acho que os próprios marketplaces criaram ali as camadas de, até aqui o meu Tier 1 vai ter uma comissão X para essa categoria, a cauda longa é outra comissão, não é mais tão negociável. O que entra muito na negociação são os investimentos no dia a dia, são essas negociações de apostas e investimentos, né? E aí sim faz a diferença, mas aí é montar um mix para que você consiga fechar um número no final do mês saudável para a operação, sabe? Sim. Jorge, você falou bastante da curadoria dos sellers, né? Principalmente por você serem uma marca própria. A Decathlon mudou de estratégia nesse meio do caminho? Quando a gente pensa em cenário pandêmico, antes, durante, na integração, integrou vários marketplaces. E como que foi essa curadoria para que isso convivesse bem com o portfólio que vocês têm hoje? A gente, acho que com todos os players, né, durante a pandemia, acho que foi assim e depois está meio que se adequando, né, meio que se voltando a entender o que vai ser de fato mesmo o volume exequível, né, de se realizar. Mas a gente sempre teve uma preocupação muito grande em relação a isso. Então, nós, até por sermos um marketplace de nicho, nosso foco nunca foi volume, seja ele volume de sellers, seja ele volume de SKUs, e sim a gente setar players que vão ser estratégicos e trazer esses players. Então, respondendo pragmaticamente sua pergunta, lá no começo, o que a gente fez? A gente quebrou em tiers, só que tiers de categoria. Então, a gente olhou o tamanho do mercado, olhou qual que era a participação da Decathlon nesse mercado. Se o espaço era muito grande para crescer, por mais que a Decathlon tivesse uma participação relevante, mas ainda tivesse um espaço muito grande, a gente setou como Tier 1. A partir do momento que a gente tinha uma categoria onde a gente performava bem, mas já tinha um pedaço maior e o espaço não era tão grande, a gente setou como um Tier 2 e, por fim, o Tier 3. E assim foi que nasceu o nosso marketplace, aderindo à política de elegibilidade, ou seja, que ele estivesse atuando nas mesmas categorias que a gente atua, do nicho de esporte, que ele atendesse critérios de qualidade, que ele atendesse critérios de tecnicidade e, num primeiro momento, que fizessem parte das categorias prioritárias, até que a gente foi evoluindo. E agora isso é meio que vivo, né? Um organismo vivo, sazonal, onde a gente vai transitando e complementando cada vez mais o nosso portfólio. Então, a Decathlon tem muito o propósito de democratizar o acesso ao esporte. Ela tem muito o propósito de ter tudo para o esporte, de ser a one-stop store do esportista. E o marketplace possibilita muito isso, porque um cara que é um comprador, ele não vai ter a capacidade de compor o portfólio de mochila da Deuter com 50, 500 SKUs. E a gente consegue isso através do marketplace. E esse é o grande barato, né? Que a gente consiga oferecer tudo que o esportista procura, tudo que o esportista quer, com uma qualidade bacana, independente de ser uma experiência 1P ou 3P. Acho que tem um ponto legal aqui para complementar, Dani. O Jorge falou que eles nunca tiveram meta de número de sellers, né? Eu acho que por muito tempo, até os grandes marketplaces nutriram muito isso, divulgavam nos balanços, né? Temos 5 mil sellers, 10 mil sellers, e aquele crescimento maluco. E chega uma hora que quem de fato representa alguma coisa ali é muito pouco. E aí traz uma poluição para o front gigantesca, a experiência de compra ficou horrível, né? Você vai filtrar lá, você não consegue achar nada. Então, a própria proposta da Decathlon, eu acho super bacana, né? Eu sou cliente, porque tem uma proposta muito clara. Se é esporte, lá você vai achar o que você quer. Agora, tem lojas que querem ser tudo, mas não conseguem ser tudo de uma forma com competitividade, com uma experiência legal. Então, acho que entender qual que é a sua proposta de valor é o mais importante, sabe? E na visão de vocês, como montar uma estratégia de 1P e 3P sem conflito? Porque eu acho que essa é a grande dúvida de quem está entrando no marketplace, como diminuir pelo menos esse conflito. Acho que sem conflito é muito forte. Sem conflito é ingenuidade, eu diria, né? Só que
isso ele vai se acomodando, né? Então, obviamente, quando a gente vai para uma vertente de pegar uma categoria que a Decathlon tem baixa participação, isso significa que já não é uma fortaleza naquela categoria. O portfólio próprio da Decathlon não é uma fortaleza. Então, nesse aspecto, fica mais fácil da gente determinar, até por tipologia. Então, eu posso pegar uma tipologia, uma categoria específica, falar, em running eu vou compor mais com produtos de entrada para o 3P. E aí, de high performance, quando a gente falar de performance de fato mesmo, aí a gente entra de forma mais completa com o portfólio 3P, 1P. Então, é muito nesse jogo, é muito nessa negociação que a gente vai se encaixando, mas assim, todo dia vai ter discussão em relação a isso e todo dia a gente vai se entendendo, porque se todos estiverem confortáveis, tem algum problema, né? Mas dá para você fazer uma estratégia assim, muito bem feita, muito bem amarrada, sentando com cada líder ali de categoria e tentando compor a oferta da melhor forma possível. Inclusive até no que você aposta mais, no que você incentiva mais. Então pega aqui a questão do nosso amigo com ar-condicionado. Vamos incentivar mais XBTUs com ele e tais XBTUs vamos incentivar com o nosso 1P. Então é assim que eu tento desenvolver muito e é assim que a gente desenvolve muito dentro da Decathlon. Eu acho que é muito importante também o alinhamento vir de cima, né? Com relação a essa competição de 1P e 3P, porque se você deixa as áreas ficarem batendo cabeça e brigando para ver quem vai vender mais, você cria uma competitividade interna que pode ser saudável, mas ao mesmo tempo, depois de um tempo, você pode perder eficiência por conta disso. Eu, como seller, vejo muito essa briga, né? Então, às vezes o canal do marketplace, ele tem uma verba para fazer um desconto e para me subsidiar um desconto que o 1P desse mesmo canal, né, de um grande e-commerce, de um grande varejo, não tem. Então, ele consegue chegar em um preço que o outro não consegue e todo mundo puxa o preço do mercado para baixo. Quando isso vai para uma mesma cabeça, né, e eu tenho visto alguns grandes varejistas indo nesse caminho, da mesma diretoria ter o budget e definir como ele vai dividir a verba, ele faz exatamente o que o Jorge falou. Para essa marca aqui, eu vou fomentar no 1P. Essa outra marca aqui, libera a verba para o marketplace. E aí, assim, você tem um pouco mais de harmonia, sabe? Para não ir todo mundo na linha do preço mesmo e afundar a margem de todos os participantes, sabe? Baseado nisso, então, o que vocês entendem ou como a gente pode definir um share de vendas equilibrado? Essa é outra. No meu caso, como a gente ainda eu considero que a gente ainda é embrionário, né? Então a gente tem um apetite grande em relação a ter um pacing de crescimento muito significante de um ano para o outro, mas porque, como toda startup, vamos dizer assim, né, ou toda unidade de negócio nova, vai ter esse ritmo mais intenso. Mas, para mim, a definição ela tem que ser baseada no contexto do planejamento e do forecast por categoria, porque na categoria você chega no ticket médio, que você vai chegar no volume e vai entender. E, mais uma vez, é uma amarração estratégica comercial. Então, se na categoria de fitness eu entendo que talvez a Decathlon não tenha para equipamento uma fortaleza tão grande com a sua marca própria e eu consigo ser muito competitivo trazendo players como a Movement, trazendo players como a Kikos e outros, por que não fazer com que nessa categoria o share do marketplace seja extremamente maior do que em outra, que de repente a Decathlon vai ter uma fortaleza bem grande. Então, eu trabalho muito em cima disso, né? Defendo do categoria a categoria, tipologia a tipologia, e aí a gente vai chegar no share global, que vai em linha com ser saudável para todo mundo, tem que estar na meta de todo mundo de fato mesmo, mas é algo que vai rodando bem. Então, no ano passado foi um sucesso, a gente fez até o dobro do share que a gente esperava fazer no ano de lançamento, porque realmente a gente comprovou de que a gente tinha oportunidade para isso, e aí você vai setando ali, mas eu não acredito que tem que estar escrito na pedra e setado um único share, sabe? E aí eu acho que falando de share do outro lado da moeda, né, que é qual o share de cada canal, de cada marketplace para um seller, né? Então a gente tem 20 sellers lá.
quanto que eu vou deixar de venda em cada um. Eu acho que tem uma resposta que é mais objetiva e de curto prazo, que tem a ver com margem mesmo, margem de contribuição, receita, né? Quanto que cada canal consegue entregar. Porque não adianta você falar, esse canal vai representar 10% das minhas vendas se ele não tem capacidade para entregar aquilo. Então tem que analisar o histórico, qual que é o potencial de crescimento, quanto de investimento cada canal está fazendo para fomentar as vendas do marketplace da sua categoria, né? Ou sua especificamente. E aí, definido isso, olhar para suas margens em cada canal, né? Então, a gente lá gosta de monitorar a margem de contribuição por canal, para daí entender qual que vai ser a média ponderada, dado um determinado share, como que fica a minha margem do marketplace como um todo. E aí, a partir daí, definir o share ideal. E tem um outro fator que já é mais estratégico, que é, eu posso, enquanto companhia, depender muito de um marketplace, né? Então, às vezes, é muito bom, esse marketplace está com uma comissão baixa, está vendendo muito, eu vou deixar vender para caramba lá. Mas aí ele está representando mais de 50%, ou 60%, 70% das minhas vendas. Amanhã, depois, acontece alguma coisa com ele, seja um problema financeiro, seja uma situação fiscal e ele sai do mercado. A gente tem visto acontecer, né? Com algumas grandes empresas, do nada, dá um soluço. E aí a sua estratégia está inteira na mão de um player de fora. Então, eu acho que manter um equilíbrio em termos de participação dos marketplaces, tanto entre eles quanto que o marketplace representa dentro da companhia como um todo, é saudável também para no longo prazo você não depender de um terceiro, sabe? Aí, pensando em estratégia saudável, tem uma dúvida que eu acho que sempre aparece, que é custo de tráfego pago está cada vez mais alto. Então, quando a gente pensa em estratégia, Jorge, o que você pensa como estratégia saudável para você ter um tráfego que contemple os produtos 3P, sendo que você já tem a sua estratégia de 1P? Na Decathlon a gente usou a seguinte estratégia, tá? No primeiro ano, até por ser um ano de lançamento e a gente sabia que ia ter uma dificuldade grande, né, para conseguir encontrar esse equilíbrio, foi um projeto do grupo, né? Um projeto da Decathlon. Então, a gente teve muito incentivo do budget global, Decathlon Brasil, para que o negócio acontecesse. E aí, gradativamente, agora a gente está transacionando, né? Então, esse ano a gente já está se autossubsidiando, com uma expectativa bacana de break-even já para nossa BU, que é algo bem complexo de você fazer já no segundo ano. Mas o nosso marketplace ele acaba surfando também, né, nas outras visitas. Então, a gente tem algumas métricas como para cada X pedidos do 1P, tem X produtos do 3P. Por quê? Porque por ser algo nichado, por ter extensão de uso, por ser algo que realmente a cesta média é uma cesta um pouco maior, isso acaba sendo possível, isso acaba sendo permitido. E cada vez mais a gente, como Decathlon, tem investido em canal proprietário, né? Então, a gente tem fortalecido muito a nossa base agora de creators, né? A nossa base de influenciadores, que tem ajudado bastante. A gente lançou recentemente o nosso app, que tem já uma participação muito relevante dentro do nosso business. Lançamos também recentemente o nosso cashback, que tem crescido bastante. Clube Decathlon. Estamos investindo muito na estratégia de SEO. Inclusive, o Marketplace colabora muito para isso, por ter muito mais página indexada. A própria migração de site recente que a gente fez, né, dentro da própria plataforma VTEX, indo para Fast Store, ajuda bastante também a ganhar rate no Google. Então é isso, né? No começo de um marketplace você vai investir mais, não tem como fugir disso, e aí gradativamente você vai transacionando para o seu tráfego orgânico, para os seus canais proprietários e tornando cada vez mais o seu negócio rentável. Acho que essa é a principal ideia. Olhando para big players, que eu acredito que você participe bastante disso, que já tem uma visita absurda, agora eles já conseguem até monetizar em cima disso, né? Mas lá atrás foi preciso investir muito para construir essa audiência. E a Decathlon está buscando muito isso, né? De construir a sua audiência. A gente agora, com o Marketplace, consegue trazer muito forte suplemento que gera recorrência, então é algo que é bacana também. Então é nesse caminho que a gente está trilhando e que a gente espera cada vez mais ser mais rentável e mais sustentável. E
A minha impressão é que se você depender de tráfego pago para fazer o e-commerce, não fecha a conta, né? Porque se tiver um ROI 10, por exemplo, que é um ROI razoável, você está falando que 10% da sua receita você está colocando em mídia. E esse 10% às vezes é a comissão, né? Às vezes vai ganhar 15% de comissão, 12%. Então, de fato, se depender de mídia paga, não fecha a conta do marketplace. Assim, eu acho que mesmo os grandes players, por mais que eles tenham conseguido nutrir uma audiência muito saudável, para algumas categorias o consumidor sempre vai buscar no Google, no buscador, né? Então ele não cria uma fidelização. Acho que vocês é um caso diferente, porque vocês são muito nichados e o cara vai buscar na Decathlon já, né? Você já virou o one-stop shop para algumas categorias. Agora, para a linha branca, ar-condicionado mesmo, a gente percebe que o consumidor ele sempre vai pesquisar no Google. E aí, quando você depende daquele tráfego pago caro, competitivo, de fato é um grande desafio, e por isso que a gente tem sentido até os grandes marketplaces também segurando um pouco mais a corda agora, higienizando investimento, exigindo um retorno maior, aumentando comissões, para tentar equilibrar o mercado, porque senão, de fato, vai todo mundo para o ralo daqui a alguns anos, sabe? Então, para a gente fechar aqui, falando de rentabilidade, na visão de vocês, o que é melhor? Vender no canal próprio ou no marketplace? No marketplace da Decathlon, pô. É o que ele falou, acho que depende muito mesmo, né? Porque se você não tem audiência e se você não tem poder para gerar fluxo de caixa, para gerar cash flow, você não vai conseguir fazer seu negócio próprio. Você não vai conseguir ter visita. Se você precisa de antecipação de recebíveis, você não vai ter. Então, acho que o grande barato do marketplace é essa questão da democratização mesmo, né? Acho que há alguns anos atrás saiu um reporte de um grande varejista que ele mostrava, né, o tamanho do digital, o quanto que poderia ainda crescer, né? A gente viu na pandemia a participação do digital crescer muito, mas já retrair. Então a gente tem um espaço muito grande para isso, e o marketplace está para isso, para digitalizar esses caras, para fazer com que esses caras possam vender os seus produtos digitalmente. Quando a gente fala para marketplace nichado, mais ainda, né? Porque a maturidade digital de muitas lojas de esporte ainda é baixa, né? Apesar da gente ter grandes marcas. Então, precisa ter essa equação, né? É mais rentável, não é? Precisa fazer conta. Vai ter marketplace, acho que o ano passado a gente teve o ano dos repasses da comissão, né? Todo mundo aumentando a comissão, aí cancela a antecipação de recebíveis, começa a pagar no fluxo, aí você tem que de novo voltar para o seu P&L, fazer a conta e falar, vale a pena, não vale a pena? Então é muito nessa questão mesmo de você fazer a conta, entender, ver quanto que você gastaria para trazer essa audiência, se você conseguiria trazer essa audiência, se vai gerar o volume necessário para você ter capital de giro, se você vai conseguir antecipação com uma condição tão grande quanto o marketplace pode te oferecer. E nesse aspecto o marketplace ele facilita e fortalece muito, né? Essa é a minha ideia. A gente acredita muito nos canais próprios, né? Tanto o nosso site, o canal de televendas, enfim, muito pelo relacionamento com o cliente, pela experiência de compra, né? A gente consegue oferecer ali uma experiência de compra da nossa principal categoria, ou mesmo da categoria de energia solar, que a gente está desenvolvendo muito, inclusive no e-commerce agora diferenciado. Mas o marketplace ainda faz parte do mix e não tem como não fazer pelo volume que traz, pela visibilidade que traz, né? Hoje o consumidor vê lá, vendido e entregue por Leveros, ele vai no Google e vem no nosso site. Então, faz parte de um mix. Eu acho que tem que fazer conta, tem que entender o que é saudável para o negócio e aí caminhar de acordo com a sua estratégia. Gente, muito, muito, muito obrigada por topar esse bate-papo. Foi um prazer falar aqui com vocês. E aí, quem quiser falar com eles vão estar ali no cantinho, mais um pouquinho para abrir para perguntas, que nosso tempo encerrou. Mas obrigada pela participação. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço o convite, espero que tenham gostado.